Queridos irmãos, nós estamos hoje no capítulo 18 do Apocalipse, que é a segunda parte da sexta visão, que é a visão da grande rameira, da grande prostituta. Ora, eu queria começar, nós pulamos todo o capítulo 16. O capítulo 16 é a descrição das 7 taças da ira. E quando chega o capítulo 17, então, começa a visão da grande prostituta. São João diz: veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Outra tradução diz: e eu me admirei com grande admiração. Por que é importante esse trecho do Apocalipse? E nós temos, assim, de alguma maneira, explicá-lo. Porque alguns irmãos usam esse trecho para dizer que a grande prostituta é a Santa Igreja. Então, o raciocínio deles é o de que, no capítulo 12, nós temos a mulher vestida de sol, etc. E ela se refugia no deserto. Então, no versículo 3 do capítulo 17, o Espírito transporta ao deserto e ele vê uma mulher assentada em cima de uma fera. Então eles dizem: essa é a apostasia da igreja. Na época de Constantino, a igreja perdeu a fé, a igreja se apostatou e se acompliciou com Roma. E como as imagens do capítulo 17 falam de Roma, as 7 colinas que compõem a cidade, etc., logo, esta é a igreja católica. Qual é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação é que ela realmente força o texto para se encaixar num pré-texto. São João não está falando da igreja. Assim como nós temos imagens de contraste no livro do Apocalipse, é natural que haja a mulher igreja e a mulher anti-igreja. Assim como nós temos, de um lado, o dragão, de outro lado nós temos o cordeiro, e assim por diante. E aquilo que aparece no versículo 6, eu admirei-me com grande admiração. Outra coisa não é, senão simplesmente isso. Eu fiquei admirado com o que eu vi, com a visão que eu tive. Alguns dizem: não, mas aqui há um tom de decepção. É como se ele estivesse vendo a igreja
que apostatou. Não está no texto isso. Simplesmente não está dizendo isso. É a vontade de impor ao texto um pretexto que faz com que as pessoas interpretem desse modo. Quem é a Grande Babilônia? Nos dias de João, a Grande Babilônia é o Império Romano. Simples assim. A última besta que reinava entre eles era Nero. Conforme vem aqui descrito na sequência, que diz: a fera que tu viste era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, etc. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste e outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Quanto à fera que era e já não é, ela mesma é um 8º rei, todavia é um dos 7 e caminha para a perdição. Ou seja, é uma linguagem cifrada, uma linguagem simbólica, para falar tanto dos reis vassalos do Império Romano, quanto dos próprios imperadores que fizeram exatamente o que está escrito aqui. Se embriagaram com o sangue dos mártires de Jesus, com o sangue dos santos, que promoveram um morticínio dos fiéis naqueles dias. É muito importante nós entendermos muito bem isso, porque, ao mesmo tempo que essa visão se refere à Roma imperial nos dias de João, dinamicamente ela pode se referir a outras estruturas com as mesmas funções ao longo da história. É muito interessante que, um pouco mais adiante, no capítulo 17, no versículo 16, São João diz: os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Ou seja, existe uma dialética interna entre essas figuras. Existe uma espécie de tese e antítese. O reino da Grande Babilônia é um reino antitético, que lida com contradições internas. Então diz o versículo 18, o capítulo 18, no versículo 1: depois disso vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada pela sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: caiu Babilônia, a grande, tornou-se a morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Roma e as figuras que depois dinamicamente ocupam a mesma função ao longo da história, não é apenas uma figura de poder imperial e assassino, mas também é uma figura de comércio. Ou seja, que se rege por leis de mercado, se rege pelo dinheiro. Ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai de seu meio para que não participe de seus pecados e não tenhas partes nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo, e retribui o dobro dos seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro.
Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dai-lhe em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração: estou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, a morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou 1 hora para a sua execução. Ou seja, o que o texto do livro do Apocalipse mostra é que o império, o sistema, parece forte, mas é fraco. Basta 1 hora para a sua destruição. E isso é assim mesmo. Pensemos no nosso mundo, por exemplo, em que todas as sociedades estão organizadas tecnocraticamente e tudo está muito estabelecido, ninguém consegue, por assim dizer, se furtar ao sistema. Se algum país maluco explodisse alguns pulsos nucleares na atmosfera, toda a rede elétrica viria abaixo. E vindo toda a rede elétrica abaixo, o que é que fica? Todo mundo fica pobre, ninguém acessa mais os bancos, não tem mais transporte, não tem mais comunicação, vai todo mundo ter que voltar para os interiores, vai ter que todo mundo se adaptar a um novo estilo de vida, não vai ter mais nada daquilo que a gente conhece como tal. Em um instante, tudo volta ao zero. As cidades virarão um caos e quem puder escapa para algum lugar mais remoto. É isso que aconteceria. Uma tempestade solar. Ou seja, nós temos a impressão de que há uma coisa muito forte, mas forte mesmo é Deus. É Ele que tem um controle da natureza em suas mãos. E quando Ele quer, não precisa de muita coisa. Nós vemos a força, por exemplo, das águas. Qualquer inundação aí deixa todo mundo transtornado por uns bons meses. Babilônia vai cair. Também os negociantes da terra choram o ensinamento a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim, madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamoro e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho, óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e almas humanas. Ou seja, Babilônia vende o que pode ser vendido. Nada se exclui. Quando a Escritura diz: sai dela, povo meu, para que não participe de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas, isso para nós é uma conclamação a que nós tenhamos um estilo de vida que não segue esse padrão consumista, mercadológico de Babilônia. Que ao invés de nós nos dedicarmos aos números, ao número da besta, ao dinheiro, à quantidade das coisas, que nós voltemos para a caridade, para Deus, para uma vida espiritual e ao mesmo tempo uma vida fraterna, de amor, de ajuda, de cooperação, para uma vida real. Todo o capítulo 18 é uma grande lamúria.
Porém, capítulo 19, versículo 1. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram: Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: Escreve: felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Isso é muito animador. Por quê? É como se o texto do Apocalipse, depois de descrever uma estrutura monstruosa que cai por terra, vê aparecer debaixo dessa estrutura uma igreja gloriosa que está crescendo, que está sendo formada pelo Espírito Santo, com uma vida espiritual que chega às alturas dos céus. Esta igreja é vista no céu, no sentido de que a sua vida espiritual está às alturas. Esta igreja saiu mesmo de Babilônia. Não quer saber mais destes sistemas econômicos, de mercado, de vantagens, de manipulação de venda, de compra. Não quer mais saber disso. Esta igreja está cheia do Espírito de Jesus. Ela realmente mergulhou na oração. Estes são aqueles, comparando com o segundo livro dos Reis, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, que ninguém vê, que o mundo inteiro ignora. São santos que só Deus conhece, que estão experimentando da glória da Santíssima Trindade no fundo de suas almas, estão, por assim dizer, penetrados pela intensidade do amor divino. Esta igreja, gloriosa, santa, nunca deixou de existir. E ela aparecerá em todo o seu esplendor no final de todos os tempos. Isso é um convite para que nós nos dediquemos à vida espiritual. Sai de Babilônia, para de consumir as coisas de Babilônia, de ver as notícias de Babilônia, de ficar o tempo todo impregnado da confusão de Babilônia, de se entreter com as distrações de Babilônia, de se alegrar com as alegrias fugazes de Babilônia, ou de se entristecer com as tragédias de Babilônia. Sai dela, povo meu. Quem é povo de Deus, vai buscar a Deus. Entra no deserto da oração. Vai buscar as alturas. Esses, sim, são aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nunca nos impressionemos com o poderio de Babilônia, que Babilônia vai cair, e vai cair dentro de 1 hora. Que o Senhor nos leve a nos impressionarmos apenas com a sua grandeza, com a sua majestade, com a sua glória, com quem Ele é. E assim, nós poderemos cantar com os eleitos no final dos tempos: Aleluia, porque a grande Babilônia caiu, e a sua fumaça sobe por toda a eternidade. Aleluia. Seja essa a nossa esperança, esperança que se torna expectativa real, compromisso, mudança de vida, e que nos faz olhar apenas para o que importa, isto é, para o que é eterno.